Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós temos a alegria de trazer novamente para você a escritora Ivani Pineda Sanches, que traz hoje o livro Corações Rebeldes, um romance espírita que tem como um enredo bastante original, a delicadeza dos seus personagens, que encanta desde o começo do livro, desde as primeiras páginas, leva você a uma leitura agradável, uma leitura encantada, até a gente pode dizer, porque deixa você preso ao livro desde a primeira página até a última. E é verdade, viu, Ivani? Nós não estamos te agradando, não. É um livro que prende a nossa atenção desde o começo, né? Então, é uma alegria tê-la novamente conosco. Para mim é uma alegria voltar aqui, estar com você, com os telespectadores novamente. Muito obrigada por ter gostado. Assim, já chamou a atenção o livro, né? Na apresentação dele, né? Então você tem uma apresentação e um prefácio, né? A apresentação é de uma filósofa educadora, Eleonora Kiel, é isso? Eleonora Kiel. E ela diz que esse livro é altamente recomendado como divulgador da ética e filosofia kardecistas. Então, realmente, né? Porque ele traz conceitos bastante importantes, apesar de ser uma história, um romance. Isso. Né? Então, eu só queria dizer que a Eleonora não é espírita. Eu trabalhava com ela, era vice-diretora da escola em que eu trabalhava, e eu pedi que ela lesse e escrevesse alguma coisa para mim. Com toda a boa vontade, ela leu e fez essa apresentação maravilhosa. E verdadeira, porque quando você lê o livro, você percebe que realmente essa apresentação tem um sentido, tem uma lógica, né? Tem verdade, né? Nesse comentário. E outro comentário também que é bastante interessante do livro é do jornalista e professor José Francisco Sobrinho, que ele diz que quando a gente mergulha na história, né, da personagem principal, a gente começa a encontrar respostas para aquelas perguntas comuns que nós fazemos todos os dias, né? De onde viemos, para onde vamos, como é que funciona essa lei de Deus, essa lei de causa e efeito, e que até pessoas que não conhecem essa lei, né, não sabem como funcionam, começam a entender, né, a misericórdia, a bondade, né, e a sabedoria da lei divina, né? É muito interessante isso. É proposital, a história é escrita de uma maneira bem suave, bem simples, para que tanto as pessoas que conhecem a doutrina possam aproveitar a leitura, como aqueles que não conhecem. Então eu faço inserções, né, da doutrina de Allan Kardec, de outros nomes, de acordo com as necessidades do personagem. Isso vai surgindo naturalmente. Eu costumo dizer que o personagem cria a vida. Isso. E ele vai caminhando sozinho. Você sabe que teve um momento em que eu estava lendo o livro, em que eu estava tão assim envolvida na história, a impressão é que eu estava dentro da história, que eu me assustei quando um familiar meu chegou em casa e fez um barulho. Eu falei, nossa, parece que eu saí de um outro lugar, né? Então, de tão envolvente que é a história. Então, vamos falar um pouquinho do que é essa história, Ivani. Quando ela é passada e como que ela é passada? Bem, essa história começou a surgir na minha mente com visões daquele período conturbado da ditadura no Brasil. Nos anos 60, que eu também era estudante, vivia aquilo, mas as imagens que eu via, os quadros que eu via, eram de outras pessoas. E sempre começa assim. E aí eu comecei a colocar no papel, né, aquelas imagens que eu via, montei o personagem, o nome. É sempre muito difícil, como você dá um nome ao filho, é o nome do personagem. Então, a personagem principal é uma estudante que lutou da maneira dela para que nós pudéssemos sair daquele período conturbado da ditadura brasileira, e teve que, num determinado momento da vida, ela foi embora para a Itália. Não só porque ela precisou sair do país, mas porque ela tinha um desejo muito grande de conhecer a Itália. Aí a gente já começa a perceber alguns conceitos espíritas, né? Porque
uma pessoa na tenra idade, porque ela era jovem. bem jovem, né? Criança, a gente pode dizer, né? Que alimentava esse sonho de conhecer um outro país, né? Por ter visto uma figura numa revista, né? Sim, era uma foto que despertou nela um desejo que ela não sabia de onde vinha, né? Ela queria ir para a Itália de qualquer forma, não tinha antepassados italianos, ninguém na família, nem amigos, mas ela sempre quis ir para a Itália. E depois lá ela encontra as respostas. Isso. É interessante que aqui a gente também vê um outro ensinamento do Evangelho, né? Que são os pais se desprendendo e permitindo que ela realizasse esse sonho, né? Porque também tem isso, né, Ivani? Às vezes a gente tem um sonho, acalenta um sonho e não consegue porque tem alguns impedimentos por conta da dificuldade das pessoas de entender, né? A dificuldade financeira, a dificuldade de entendimento, que eu coloco mais para mostrar que é possível, né? Que os sonhos são possíveis desde que você tenha alguém acreditando neles junto com você, porque ninguém faz nada sozinho. Então a gente pode acreditar, né? Com essa história, a gente pode até acreditar e acalentar, né, a esperança de que os sonhos infantis, os sonhos que a gente tem de criança, podem ser realizados e podem ser tendências ou situações vivenciadas de uma outra época. Eu acredito que a gente traz dentro de si esses desejos, esses sonhos, essas intuições. E é só prestar bastante atenção. É claro que tem aqueles que a gente adquire, mas tem aqueles que a gente já traz para esta vida. E que a gente precisa trabalhar isso. Precisa. Esforçar, né? Acreditar primeiro e trabalhar, colocar a nossa energia nessa direção para que a gente consiga, né? É que eu digo assim, não adianta você querer escrever um livro e ficar dizendo, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever. Não, começa. Porque se você não começar, você não vai escrever nunca. Certo. É assim com os sonhos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando deste livro Corações Rebeldes. O Repensar está de volta. Hoje estamos conversando com a escritora Ivani Sanches, que nos trouxe esse livro extraordinário que é Corações Rebeldes. Bom, Ivani, vamos falar um pouquinho desse personagem central, né, que é a Eduarda. Também adorei o nome. Eu também gosto bastante. Falar um pouquinho dela, né, dessa ida para a Itália. Ela estudou arte, né, não é isso? Isso. E foi, então, fazer uma pós-graduação, um complemento desses estudos na Itália, né? É assim, via de regra, os estudantes de arte sonham, né, em ir para a Itália e para a Europa de maneira geral. E o sonho dela era ir para a Itália, então ela aproveitou que ela tinha o sonho de conhecer a Itália para estudar a arte e também fugir um pouco, né, das contendas brasileiras da época. Até porque, né, o livro também conta das dificuldades que as colegas dela enfrentaram, alguns desaparecidos, né, alguns sofreram torturas, enfim, né? Então, para evitar isso, ela aproveitou e foi estudar lá na Itália. Ela percebeu que ela também poderia, de repente, desaparecer, de repente, sofrer alguma sanção maior. E a família não sabia que ela era uma estudante que militava aí, contra a ditadura, então ela resolveu que era o momento de ir embora para a Itália. E chegando na Itália, ela conheceu uma determinada pessoa, que houve uma empatia de imediato, e essa pessoa foi conduzindo ela para conhecer uma série de coisas na Itália, que eu não posso dizer, senão eu vou contar o livro inteiro. Verdade. Então, mas assim, acho que o motivo maior desse encontro naquele momento foi uma situação que ela vivia, né? Que eram ausências que ela tinha. Sim.
né? Essa moça, essa personagem, sofria de ausências, algumas pessoas dizem desmaios, mas perdas de consciência. E visitando o Panteão, de repente ela teve uma perda de consciência e foi socorrida por essa pessoa que ela conheceu na Itália. É interessante que aí começou a solução, né? A vir solução para ela. As respostas começaram a chegar. E de uma maneira inesperada, porque era uma mulher mais velha e desconhecida num país distante, e foi lá que ela foi encontrar as respostas para os problemas que ela tinha. Aqui a gente vê mais nitidamente, né, a lei da sintonia, né, as afinidades, a lei de causa e efeito, te levando para um lugar distante. Então, o lugar que você nasce, necessariamente, não é o lugar que você tem que morrer ou que você tem que viver, né? Não. Você pode fazer essa mudança e encontrar o seu caminho, né? Pode, eu acho que a gente vai seguindo sinais durante a vida. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente estiver atento, a gente vai seguindo a rota e vai encontrando, né, o caminho. Então, a gente pode perceber, eu acho que esse livro também mostra, que pelas nossas tendências, pelas nossas dificuldades e pelas nossas potencialidades, a gente pode ir descobrindo qual é o nosso maior aprendizado, ou aquilo que nós temos que aprender, ou aquilo que nós temos que fazer. Não é isso? Com certeza. Eu digo sempre que não existe aquilo que é determinado e que você não sai da rota. Não, você tem um livre-arbítrio para escolher. Mas determinadas coisas você vai seguindo e não tem como fugir. Porque é aquilo que você se programou para fazer antes de encarnar. Então você chega aqui e, é claro, se você tiver dentro no seu espírito, né, aquela vontade realmente de cumprir o seu compromisso, você vai encontrar o caminho. Outra coisa interessante que mostra bem no livro é aquela situação que hoje ainda a gente percebe, né? A dificuldade em que as pessoas têm de lidar com a mediunidade. Né? A gente vai ver que o caso dessa personagem, né, era a mediunidade, né? Aí a gente vai lidar com o medo, vai lidar com a ignorância, mas a ignorância de não saber o que significa o Espiritismo, do que trata, que não é só uma religião, é uma filosofia, e o fator espírito sempre existiu. Você pode ir numa tribo que nunca conheceu um homem branco e eles vão falar dos antepassados, dos espíritos da floresta, dos espíritos dos animais. Então, este conhecimento está dentro do homem. Né? Então, não há necessidade de ter medo. Esse medo do espiritismo acaba atrapalhando muito a evolução. E o espiritismo, em momento nenhum, quer afrontar nenhuma religião, quer menosprezar, quer desprezar qualquer que seja a religião ou a filosofia. Ele vem colaborar, né, Exato. Mesmo porque o espiritismo existe em todas as religiões. Isso. Se você for pesquisar a fundo, você vai perceber que está ali, com outras palavras, colocadas de uma outra maneira, mas todas as religiões falam do espírito humano. Sim. E conceitos, as leis de Deus. As leis de Deus estão em todas as religiões, né? E o espiritismo é realmente isso. O espiritismo não será uma religião, mas ele estará em todas elas. E colabora para que a gente perca os medos, né? Os preconceitos, os pré-julgamentos. Ou seja, ele nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Que é o que o livro fala, né? Ele mostra isso também. E uma coisa interessante que a gente vai deixar para falar logo depois do intervalo, mas a gente vai deixar aqui já pincelado, né? É a situação que você mostra aqui do consolo, daquela mãe que usou de uma forma não tão convencional para sustentar a filha e o que ela recebeu como consolo, né? Mas nós vamos a um breve intervalo e a gente volta falando desse assunto que é bastante empolgante.
Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós trazemos para você Ivani Sanches, trazendo o livro Corações Rebeldes. E antes da gente continuar falando desse tema que é bastante empolgante, é uma história muito interessante e que traz muitos conhecimentos para nós, nós gostaríamos de convidá-lo a ajudar a TV Mundo Maior a crescer. Contribua se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Seja, como muitos já o são, um divulgador da doutrina dos Espíritos. E colabore para que mais informação, mais livros, mais autores possam trazer a você informações bastante importantes e esclarecedoras. Mas voltando aqui para o nosso livro, que é muito bom, né? Quando eu disse para você daquela mãe que teve um consolo extraordinário, né? É a mãe dessa amiga da personagem, né? A italiana, que a mãe teve que fazer algo que não era, né? Da vontade dela, enfim, né? Ela passou por uma situação difícil para poder sustentar a filha e se achava em pecado, né? E o que ela recebe de consolo do espírito que acompanhava a filha, né? Nós encontramos assim na sociedade, em todas elas, as pessoas que gostam de apontar o dedo e fazer justiça com as próprias mãos e achar que ela é santo e que o outro está em pecado ou está errando. Mas por trás de cada ato, de cada atitude, existe uma razão, existe uma causa. Muitas vezes as pessoas não estão trabalhando, né, em determinado ramo muito bonito, mas porque não teve uma outra opção. Mas conservam, né, a pureza de espírito. Existe um propósito e nada escapa aos olhos de Deus. É interessante que o comentário feito pelo Espírito, né, é muito bonito, porque ele diz assim, o pecado mora no coração e na mente das pessoas, e não nos atos, às vezes praticados, né? E ele diz, a pureza não está apenas nos atos, está no pensamento. Aquele que tem o coração puro não está pecando. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo algo que não é tão correto aos olhos dos homens, né? Que no caso aqui, ela estava se prostituindo para poder sustentar a filha, né? Mas ela não se corrompeu, né? Ela conservou o espírito puro. É bom dizer que era uma época de guerra, uma viúva de guerra, não tinha o que comer com uma filha pequena, então tinha que encontrar um meio de sustentar aquela criança que estava morrendo de fome. A única coisa que ela tinha era o corpo. Isso. E ela se sentia muito mal, até que um espírito se apresentou para a filha, né, que era uma criança, e orientava dentro do prostíbulo. Isso que é... Então, eu acho assim, até dentro de um lugar em que as pessoas estão sofridas, a gente não encara essas pessoas como pessoas sofridas, como pessoas com dificuldade, né? Mas sim como pessoas desequilibradas. A gente sempre julga o lado negativo da situação, né? Eu acho que a maior falha humana é julgar o seu semelhante, sem saber o que existe por trás. Porque a lei de Deus, ela vê o todo, né? Ela vê o passado, ela vê o seu presente, ela vê qual é a dificuldade no momento, né? Para poder te dar depois a correção ou te mostrar um caminho, o aprendizado. É fabuloso isso, né? E a gente pode dizer que essa história tem um final feliz, Ivani? Com certeza. Como todos os meus livros, né? Eu busco. Eu não sei se eu busco ou se me é mostrado, porque é uma inspiração muito forte, o que aconteceu no passado que está influenciando o presente, ou por que o presente está sofrendo determinadas influências. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito, a reencarnação, que dá a oportunidade, né, de você corrigir aquilo que não foi bem feito no passado. Então, tudo isso é mostrado por meio
dos personagens do romance. Existem encontros extraordinários, né? Que só lendo é que você tem essa emoção mais forte, né? E mais verdadeira. É interessante. E ao mesmo tempo também, a gente até já cita um pouquinho essa coisa das religiões, mas mostra, né? A mãe da personagem principal, os pais, na verdade, né? Tendo uma certa dificuldade para aceitar a conversão da filha ao espiritismo, mas ao mesmo tempo, com os argumentos utilizados, né, e a conduta dela, eles conseguiram compreender que era o caminho para a solução da problemática dela, né? Eu mostro também aí um detalhe, que a falta de diálogo do casal acabou atrasando o começo do tratamento dela, porque o próprio casal, a esposa não falava para o marido não falava para a esposa, que gostaria de tentar alguma coisa diferente com medo que o outro não aceitasse. Então, é o que eu sempre digo, o diálogo é importante, não só com pais e filhos, mas como casal também, porque travou. Até o momento que eles descobriram que estavam pensando a mesma coisa, com as mesmas necessidades, a mesma vontade, e aí a coisa fluiu. E assim, como a gente tem informações ou dicas, eu não sei se esse é o termo adequado, né? Mas como a espiritualidade mostra para você qual é o seu papel na vida, qual é o seu compromisso, porque às vezes todos nós, a gente vem para cá, para esse planeta, com um compromisso, né? A gente não quer achar que é uma missão, mas é um compromisso, ou de aprendizado, ou de correção, né? É um compromisso, e muitas vezes nós nos esquecemos. E você mostra assim, com uma facilidade, com uma clareza e com uma simplicidade extraordinária de como nós somos avisados, de como nós temos, né, informações ou influências, né, do plano espiritual. Mas a verdade é simples. A gente não precisa usar palavras rebuscadas, termos difíceis para mostrar a verdade. Então, nós temos o compromisso, muitas vezes responsabilidades, e às vezes a gente vem para ajudar em determinadas circunstâncias. Eu costumo dizer sempre, a gente não vem ao mundo a passeio. Exato. De vez em quando a gente passeia, mas não é esse o objetivo. Muito bom. Eu acho, Vani, que esse livro é extraordinário. Nós recomendamos assim, com muita alegria esse livro, né? E a gente gostaria agora que você se despedisse, né? Na verdade, nós é que agradecemos a você a oportunidade, mas que você se despedisse do seu telespectador e daqueles que são seus leitores, né? Eu vou agradecer a oportunidade, eu quero mandar um abraço muito grande aos meus leitores de Portugal. Eu recebo muitos e-mails carinhosos que vêm de longe, não conheço essas pessoas, né, pessoalmente, mas me mandam e-mails assim, de conforto e pedindo opiniões. Então, um grande beijo para Portugal. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Rosana Braghini, na Espanha. E, em especial, queria mandar um abraço para minha prima nega, que diz assim, você vai lá, você me manda um beijo, porque eu sou sua fã. Então, nega, um beijo para você. Se você quiser fazer alguma sugestão, escreva para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá.